Deus amado e Pai querido, exaltado e louvado e engrandecido seja o teu santo nome, pois em meio à tua bondade, à tua misericórdia, à tua soberania e teu grande amor, aqui estamos, Pai, reunidos mais uma vez em oração, em espírito e em verdade, neste momento oportuno, a qual o Senhor nos inspira pelo teu Espírito Santo a orarmos segundo a tua palavra. É o propósito de oração, Pai, segundo o livro de Atos dos Apóstolos, a qual hoje chega ao seu dia de número 37. É muito bom, Pai, chegar a um momento como este e poder, na tua presença, à luz da tua palavra, receber a direção, receber o consolo, ter as forças renovadas no Senhor, sim, para que possamos continuar em teus propósitos, segundo a tua vontade, segundo aquilo que te agrada, segundo aquilo que glorifica o teu nome. E que no nome de Jesus, através do teu Espírito Santo, somos convencidos a sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo nesta terra, através das nossas vidas, das nossas experiências com o próprio Deus, em meio a tantas possibilidades. E em meio a tantas possibilidades, o Senhor nos concede a graça de estarmos reunidos como igreja através desta mídia, deste áudio ou deste vídeo, onde de uma forma maravilhosa, em vários lugares do mundo, o Senhor nos permite estarmos unidos em oração em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, Pai. Por isso eu te agradeço pelas vidas que conosco insistem naquilo que é de Deus, naquilo que de fato edifica, naquilo que nos faz transbordar do amor e da bondade do Deus vivo. Muito obrigado, Pai, pela condição de fé que todos estão aqui em Cristo Jesus. Certamente nenhum de nós estamos aqui em vão e certamente a nossa caminhada, a nossa corrida não será em vão. Pois é certo que há uma promessa na vida de cada um de nós e a promessa maior é a vida eterna. Queremos também te louvar e te adorar por aqueles que chegam pela primeira vez e que profetizamos em Cristo Jesus que será até o grande dia da trombeta. Sim, Pai, o dia em que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão e a igreja será arrancada desta terra, arrebatada para morar contigo para sempre nas mansões celestiais. E oramos para que todos, de fato, venham a discernir espiritualmente este propósito, a mensagem e a proposta que o Senhor, o nosso Deus, nos traz através do teu Espírito Santo. E pela fé, colocamos todos os pedidos de orações que nos foram conhecidos através desta mídia. Mensagens de textos, comentários, fotografias e áudios. O Senhor é Deus para revelar a tua vontade e falar de uma forma soberana aos quais todos que aqui estão, pela fé em Cristo Jesus, hão de escutar a voz do verdadeiro pastor, o bispo e pastor de nossas almas, Jesus Cristo, o Senhor. Pai, então, seguindo com o nosso propósito de oração, segundo o livro de Atos dos Apóstolos, onde já foi dito que chegamos ao dia de número 37,
Chegamos no finalzinho do capítulo de número 14, onde o texto nos mostra que depois que o apóstolo Paulo e Barnabé passaram por aquela experiência em Listra e em Derbe, os mesmos agora, tendo sucesso, pois pregaram as boas novas naquela cidade ou naqueles lugares, e ali eles fizeram muitos discípulos. E depois desta façanha dada pelo teu Espírito Santo em Cristo Jesus, eles decidiram então voltar para outros lugares onde o Evangelho havia sido anunciado, onde vidas haviam se convertido e agora participavam do corpo de Cristo. Especificamente, o texto fala em Listra, Icônio e Antioquia. E ali, fortalecendo a tua igreja e os discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles disseram: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Pai, é incrível aquilo que implica o evangelho da salvação. Porque certamente Paulo e Barnabé se ausentaram por algum tempo destas cidades que foram apanhadas pela graça do Senhor Jesus. Porque evangelho é boas notícias. E agora, retornando aos tais, eles trazem uma palavra de consolo. Certamente não era aquela que todos gostariam de ouvir, humanamente falando, porque o que eles disseram vai de contra a maré, vai na contramão dos padrões mundanos. Porque ali o que eles dizem para que a igreja continue sendo fortalecida e continue de pé na presença do Senhor é que é necessário passar por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Ou seja, Pai, me parece não ser uma opção. Não parece estar numa condição de escolha, de passarmos ou não por tribulações, e sim uma necessidade. Talvez alguns possam ter estranhado tal mensagem, tal palavra de encorajamento, mas pelo que o texto nos mostra, é que Paulo e Barnabé, depois disso, passou então a designar para as igrejas que ali estavam presbíteros, orando, jejuando, encomendando ao Senhor aqueles em que eles estavam a confiar. E depois disso, voltando a navegar pelos mares do Evangelho, o texto diz que eles foram para Pisídia, Panfilha, Perge e Atália. E ali, em meio à graça do Senhor, eles chegaram para, mais uma vez, dar boas notícias à igreja que estava ali. Relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como fora aberta as portas da fé aos gentios, logo aqueles que não eram judeus. E o texto diz que eles ficaram ali por muito tempo. Pai, o curioso desse texto é que ele nos mostra a verdade do Evangelho. É necessário que passemos por muitas tribulações. Parece algo desmotivador, mas quando os apóstolos declaram tal coisa,
eles também se colocam na situação, eles não se isentam. Eles não se separam da questão que envolve toda a igreja. Porque a verdadeira e legítima igreja do Senhor Jesus passa por tribulações. Nós não vamos falar aqui a respeito de medidas, de quantidades, de pesos, porque jamais Deus vai confiar algo para alguém a qual ele não possa suportar, porque a Bíblia diz que Deus não tenta a ninguém. E certamente Deus vai nos confiar aquilo que nós somos capazes de administrar e de suportar, e de glorificar o nome dele nas tribulações. E alguém pode estar se perguntando, e qual é o segredo de tudo isso? O que de fato fazia com que os apóstolos falassem não apenas com firmeza, mas uma certa alegria? Porque, Pai, o Evangelho é loucura. Em meio às tribulações, os apóstolos pareciam sempre estar felizes. E o interessante é que, quando o texto diz que eles, relatando o que aconteceu nas viagens missionárias, certamente Paulo também fez menção do dia em que foi apedrejado e quase morto. Então, o que me leva a pensar, e penso isso na condição do Espírito Santo sobre a igreja, é que aquilo que de fato os motivava para continuar e a perseverar é porque simplesmente eles eram o corpo de Cristo. Eles eram a igreja. E por isso eles estavam sempre unidos. E por isso Paulo sempre retornava aos lugares em que o evangelho fora pregado. Não para sustentar uma ideia, uma placa, não para sustentar uma hipótese, mas porque eles eram felizes por ser igreja. E aí fica a pergunta: será que de fato nós estamos felizes por ser igreja? Ou estamos como os israelitas, onde as correntes foram quebradas, o jugo não estava mais sobre eles, o chicote já não fazia mais parte da sua rotina e eles simplesmente estavam aborrecidos com Deus e com Moisés. E o que aconteceu então? Toda aquela geração, está escrito, pereceu no deserto, foram mortos. Apenas Josué e Calebe resistiram àquela geração. Milhões de pessoas morreram, porque não eram felizes pelo fato único de ser povo de Deus. Quantos de nós aqui pensamos que ser feliz é algo que está relacionado principalmente ao nosso pedido de oração, que é claro que não deixa de ser. Mas essa não pode ser a alegria que nos contagia e nos proporciona uma felicidade que não tem fim. Porque todos nós já experimentamos tempos felizes, mas eles passam. E os dias bons, eles não apenas passam, mas os dias maus também chegam. Então, o que vai dizer a respeito da nossa condição como cristão é se somos felizes por ser igreja, pois do contrário, nós vamos morrer também no deserto da vida e não vamos chegar em Canaã. O que é melhor? Ser curado ou morar no céu? O que é melhor, ter uma oportunidade de emprego ou morar no céu? O que é melhor, um casamento feliz ou morar no céu? É claro que todas essas demais coisas são possíveis aos que querem. Mas nós estamos falando de
algo maior, algo mais pleno, algo que não é transitório, mas é eterno. Os discípulos se alegravam porque eram igreja, porque eram povo de Deus e sabiam que era necessário todo aquele sofrimento e tribulação. Até porque o sofrimento e tribulação dos tais resultaram no que nós somos hoje. E nós não sabemos o que Deus tem para o nosso futuro aqui na terra e o quanto nós podemos ser úteis para que outras pessoas também se encorajem, se alegrem no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é necessário. É necessário para que de fato venhamos experimentar o melhor de Deus em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto, nos concedendo graça e misericórdia. E que o Senhor volte para nós o seu rosto, nos dando a sua paz. É o que nós pedimos, oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.